Vista com o pároco da Catedral do Senhor Bom Jesus, o Padre Evandro Melo, nós tivemos aí durante o início do ano a informação através de decreto do bispo Dom Edgar de que as festas da igreja não vai mais comercializar bebidas de álcool. Padre Evandro traz a explicação sobre este assunto aqui no programa, falando a respeito deste decreto e do posicionamento da igreja de hora em diante. Então, assim, vamos falar sobre isso sobre dois aspectos, Alencar. Primeiro, vamos retomar algo que a gente já conversou no começo do ano, naquela primeira entrevista, não sei se foi dia 3 ou dia 4, que nós fizemos a entrevista, e que eu acho importante sempre a gente referenciar. O decreto é agora do dia 1º de janeiro de 2018. Ou, na verdade, o decreto foi assinado antes, mas evoca a data do dia 1º de janeiro de 2018. Só que esse decreto é fruto de um processo que já começou há muitos anos atrás. Eu até recordo que a questão de 8 anos, se não estou enganado, se não me falha a memória, nós, nas nossas reuniões diocesanas, quando a gente começa a planejar a diocese, e planejar principalmente os aspectos pastorais, as ações que nós vamos tomar, esse planejamento começa sempre com um momento que a gente tem, por 2 oportunidades em cada ano, que se chama Conselho Diocesano. Nesse Conselho Diocesano reúne-se o bispo, alguns padres e muitos leigos. A grande maioria de quem se encontra nesses conselhos diocesanos são leigos, que estão ali justamente para pensar um pouco quais seriam as ações que a diocese teria que tomar, a fim de que pudesse, com muito mais efetividade, discorrer o seu trabalho de evangelização. Há 8 anos atrás, como eu falei, se não me falha a memória, num desses conselhos, os leigos pediram que nós pudéssemos repensar a questão das bebidas. Porque as bebidas hoje elas não são consideradas assim, mas nós poderíamos chamar de uma droga social, uma droga que na verdade é lícita, você tem toda a permissão de vender para maiores de idade, mas que, se não tomar cuidado, torna-se um problema endêmico para a nossa sociedade. Basta, se nós tomarmos algumas pesquisas aí e olharmos a questão de crimes, seja tentativa de homicídio, de violência ou homicídio propriamente dito, um grande número evoca a questão da utilização de bebida alcoólica. E sem falar nesse lado, que é um lado mais dramático e trágico, mas se nós olharmos por uma outra questão, quando nós vemos até a história das nossas comunidades, que às vezes promoviam bailes, matinês, a gente via quantos e quantos acidentes aconteciam no retorno desses bailes, e quantos jovens, que eram jovens das nossas comunidades, que perderam a vida por causa disto. Ou, se tomarmos em conta nossos matinês, quantos que iriam nesses matinês, acabavam excedendo no consumo de bebidas alcoólicas, chegavam em casa e acabavam tendo grandes brigas dentro da família. Então, são coisas que nós fomos pensando ao longo desses anos, repito mais uma vez, a partir de um pedido que foi feito pelos leigos. Não é uma decisão do Dom Edgar ou dos padres. Passou necessariamente por todo um pensamento dos bispos, de maneira especial o Dom José e agora o Dom Edgar, das nossas equipes de organização de diocese, que são feitas por padres, mas foi um pedido dos leigos. E desde aquele momento a gente começou a pensar em como poderia se fazer. E fomos com muita tranquilidade, pedindo às comunidades primeiro, sem decreto nenhum, sem portaria nenhuma, que pensassem em iniciativas que diminuíssem o consumo e a comercialização de bebidas alcoólicas. Muitas comunidades, sem ter decreto e portaria nenhuma, fizeram essa experiência, Algumas restringindo, não fazendo mais matinês e bailes, apenas comercializando a bebida para o almoço das famílias que estão ali, sem haver o excesso de consumo. Outras motivaram festas sem utilização nenhuma de bebidas alcoólicas. E nós tivemos várias experiências de paróquias que fizeram isso e que se deram muito bem. Foi visto em uma grande maioria das comunidades, a gente não pode dizer todas porque tem algumas exceções, mas nas grandes maioria das comunidades que restringiram ou impediram a venda de bebidas alcoólicas, o lucro não diminuiu. Então, sempre tem uma justificativa do pessoal, mas agora como a gente vai fazer festa? Ao contrário, algumas comunidades aumentou o lucro das festas, porque o pessoal começou a perceber que era mais uma festa para a família, de confraternização. Então, as famílias ficavam mais, e ao invés de vendermos bebida alcoólica, acabavam consumindo mais refrigerantes, alimentos, que é o que de fato
nós queremos a partir da confraternização. Esse é o grande ideal. Então, com base nisso, aí sim, nesses últimos anos, começaram a surgir os decretos. Há 2 anos atrás, antes do Dom José sair, um pouquinho mais de 2 anos, evidentemente, antes do Dom José sair da nossa diocese, ele determinou, através de um decreto, que nós teríamos um período de experiência, né, e no qual, então, as comunidades estavam chamadas a não mais fazer matinês e bailes, embora algumas comunidades continuaram fazendo, né, na verdade, isso não poderia mais pelo decreto, mas não foi proibido o uso de bebida. Foi apenas pedido que se fizesse uma conscientização e diminuísse a comercialização e o consumo. Com base nisso, muitas das comunidades, a grande maioria, se adaptou. Como eu falei, houveram algumas exceções. E, claro, dentro desse período de conscientização, então agora se decretou a proibição efetivamente, tanto de venda, comercialização, como de consumo, né? Agora vem a segunda parte, né? A segunda perspectiva. Como que está a recepção de tudo isso? Nós temos 2 tipos de recepção. Nós temos aquelas pessoas que pertencem a comunidades, que fizeram esse trabalho de conscientização, ou que perceberam o quanto uma utilização de bebidas pode ser prejudicial, não apenas para a igreja, porque seria um contra-testemunho, como também no campo social, como eu falei, às vezes até com questão de violência, de mortes, ou mesmo, não chegando a esses extremos, mas das questões familiares que surgem a partir disso, perceberam que a igreja demorou a dar um passo tão importante como esse. E estão com toda a tranquilidade assumindo essa opção da igreja como uma opção sua. Lembrando que a igreja somos cada um de nós. A igreja não é o bispo, não são os padres, não é a parte estrutural. A igreja somos todos nós fiéis, que participamos e que quem acompanhou esse processo não apenas o acompanhou, fez parte, fez a opção junto com a igreja. E nós chegamos nessa perspectiva. Existe, claro, um outro grupo de pessoas que, até às vezes, não por maldade, mas por uma questão cultural nossa, né? Se a gente pegar hoje nossas propagandas, a gente dificilmente vê uma propaganda de você estar de bem, entretenimento, sem ter o uso de bebidas alcoólicas, né? Então, é uma questão cultural, midiática, que vai muito além apenas da opção da pessoa, né? É algo que a mídia está abarratando as nossas mentes também. E o que acaba acontecendo? Algumas pessoas não entenderam tudo isso e criticam a opção da igreja, né, de ter essa proibição de bebidas. E algumas pessoas que eu digo, nós temos alguns exemplos, são poucos, graças a Deus, mas pessoas de dentro das nossas comunidades, que se dizem católicas, que participam da igreja, às vezes que fazem parte até de conselhos, e que não assumem essa opção que é própria nossa, né, de quem participa da igreja, né? E aí nós temos uma grande reflexão a fazer, Alencar, no sentido de que como está indo o andamento das nossas comunidades. Porque se alguém chega a afirmar efetivamente que assim não terá mais festa na comunidade, terá menos pessoas que participam das comunidades por causa da proibição da bebida, eu acho que se isso for verdade, em algum momento nós erramos, né? Nós não vamos à igreja por causa de bebidas e de festas, né? Nós vamos na igreja porque nós sabemos que ali está a presença de Jesus Cristo e como irmãos e irmãs queremos celebrar essa presença no nosso meio. As festas, elas são consequência, melhor dizendo, dessa nossa participação. É de uma confraternização da comunidade. Às vezes, não vamos ser demagogos também, né? Às vezes precisamos também do recurso que a festa nos possibilita, só que nós não podemos ser maquiavélicos, né? Maquiavel que dizia, os fins justificam os meios, né? Então, se eu tenho determinado fim que eu preciso de um recurso, eu posso usar de qualquer meio? Não, né? Nós temos uma proposta de Jesus Cristo que não nos possibilita usar qualquer meio nesse sentido. Ao contrário, nós temos que cada vez mais procurar ser coerentes com aquilo que Jesus Cristo nos pede. E eu, da minha parte agora, assim, acompanhando esse processo nos últimos 8 anos, eu posso dizer com toda tranquilidade que, na verdade, a igreja demorou a dar essa resposta, né? Para que nós possamos ser coerentes realmente com Jesus Cristo, ter festas como confraternização, né? E assim nós podermos viver com melhor, como é que eu posso dizer assim, muito mais efetividade
aquele que é o ensinamento e o mandamento do nosso Deus. Será mais harmônico, Padre? Com certeza. Nós já temos algumas iniciativas, aqui mesmo na Catedral a gente pode falar das nossas comunidades, boa parte delas já não se envolve mais com baile, matinê, essas coisas, ainda algumas, inclusive a matriz, a gente utilizava assim, a venda de cervejas, mas mais na parte da hora do almoço, à tarde a gente já não optava mais por fazer isto, né? E se a gente perguntar às pessoas da paróquia, quem participa realmente das festas, né, a gente tem bons feedbacks assim, de pessoas que diziam, olha, antigamente as festas eram mais complicadas, tinha problemas, nós tínhamos que colocar um número de segurança enorme, isso que nem matinê tinha, era apenas a festa. Hoje já é mais tranquilo, né? A gente coloca 1 ou 2 seguranças mais por uma questão de se precaver de alguma coisa, mas a gente, nesses últimos anos, pelo menos nos 3 últimos que eu estou aqui, já não tivemos mais nenhum problema nessa parte. Então, essas opções da igreja vêm apenas para a gente dar andamento a um processo e ter uma dinâmica ainda melhor e mais do que isso, fazer o que é realmente certo. A igreja entendeu que o matinê, a festa, o consumo de bebida alcoólica não diz respeito à igreja. A sociedade tem a sua opção, o livre-arbítrio, mas a igreja entendeu que isso não condiz com o dia a dia da igreja. Isso. O que acontece é que, por muito tempo, e se nós tomarmos em conta não tanto a parte urbana, mas a parte do interior das nossas cidades, a parte mais rural, a igreja era como se fosse o centro de tudo, né? Não era apenas o local onde se vivia uma comunidade de fé, mas era onde tinha um entretenimento. Em alguns lugares ainda é assim, né? No interior a igreja é o ponto de referência para tudo, né? Então a pessoa não vai apenas para participar do culto da missa, ela vai também para se confraternizar, para ter o entretenimento, para ter esses momentos. Então acabava excedendo um pouquinho a parte apenas religiosa, acabava tendo a parte social aglomerada. E ao momento em que há o êxodo rural, que essas pessoas que estão no interior vêm aos centros urbanos, elas trazem essa cultura. E é uma cultura que não é negativa, é um aspecto natural. Acontece que hoje a gente começa a perceber que a igreja não pode mais abarcar essa parte social. A parte social é uma opção de cada um, Alencar. A igreja não está dizendo para as pessoas não bebam. Isso é a opção de cada um, né? Isso é uma questão de consciência que cada um vai ter do limite que pode ter, né? Sendo responsável pelas consequências que esse ato terá, né? Eu comentava numa oportunidade também aqui na rádio, né? Hoje é muito comum essa questão do narguile, né? Se você perguntar assim, a igreja é a favor ou é contra? Claro que é contra. Tem alguns aspectos do narguile que é 100 vezes pior do que o cigarro, né? Mas é uma opção de cada um. Acho que fora dos limites da igreja, a igreja não pode interferir na consciência da pessoa. Por consciência, a pessoa faz o que quiser. Então nós não estamos proibindo bailes, matinês em ambientes que não nos dizem respeito. Agora, naquilo que é nosso, naquilo que diz respeito a uma comunidade que não é um clube, mas é uma comunidade de fé, aí nós temos algumas opções a serem feitas. E as pessoas que participam da nossa igreja têm que ter claro isso, né? Como eu falei, a igreja não é a parte estrutural, material. A igreja somos cada um de nós. E todos nós nos reunimos para quê? Para que possamos levar adiante um projeto que é o projeto de Jesus Cristo. E a comercialização e o consumo de bebidas alcoólicas, como outros aspectos que são naturais da nossa sociedade, estão indo contra esse projeto. Então, qual é a nossa opção mais coerente? Eliminá-lo. Pelo menos nos ambientes da igreja, né? Pelo menos nos ambientes em que a igreja está promovendo eventos, porque não é só... a gente tem que ficar muito claro isso, porque às vezes alguns conselhos começam a criar subterfúgios, né? Uhum. Já que a gente não pode fazer baile na igreja, vamos fazer um baile em outro lugar. Se tem a participação da igreja, não vai ter. É uma questão de coerência, né? Nós não podemos... Chegou a cogitar-se isso, padre? Em algumas comunidades, como eu falei, como tem algumas exceções, algumas pessoas chegaram a cogitar nessa parte. Só que o decreto é muito claro. São em ambientes da igreja, nós não teremos mais isso, mas também em eventos que podem não ser realizados em ambientes da igreja, mas que tenham a parceria com a igreja. Então, tudo que envolve a participação da igreja, de fato, não haverá mais possibilidade. Então, é essa consciência que nós queremos passar para as pessoas, né? É um decreto
é rígido, é um decreto que traz um assunto bem polêmico, mas da parte da igreja era algo necessário. Né? Necessário, primeiro, por coerência com a proposta de Jesus Cristo, mas segundo, como agora retomando o início, né, Alencar, até por dar uma resposta aos leigos que nos questionaram. Né? Como eu disse e repito pela terceira vez, essa proposta começou com os leigos. Né? Apenas que, por ser igreja, tem que passar pela a parte da hierarquia, que é, no caso, o decreto do Dom Edgar, mas isso tudo foi com base nos nossos leigos. Então, o pessoal dizia assim, a igreja fez isso, está se eximindo de uma participação. Né? Então, dessa maneira, a gente pode compreender que a igreja é maior. A igreja daqueles que estão preocupados com a causa de Jesus Cristo, estão preocupados com as questões sociais, é que nos ajudaram a tomar essa decisão, como eu falei também, veio em uma boa hora, senão já numa hora mais tardia, mas que vai ter bons frutos para nós na igreja. Bom, a questão de reclamações surgiram aqui na nossa comunidade, padre? Não, eu não posso dizer que tenha havido reclamações, ou pelo menos que eu tenha escutado alguma reclamação. É evidente que a gente escuta alguns questionamentos, né, de pessoas, até como eu falei, que não é que tenham maldade, mas às vezes, como estão acostumados com esse tipo de organização, vem questionar o fato de como vai acontecer. Isso porque envolve também, né, Alencar, por exemplo, eventos onde são alugados os pavilhões de igreja. Então, isso também acarreta algumas consequências. Envolve a igreja também. Que envolve a igreja. Diretamente, mas envolve. E justamente, vou citar um exemplo bem específico. Alguém que vem alugar um pavilhão de igreja para fazer uma promoção. Né? Em havendo lucro nessa promoção, ou seja, com venda de ingressos, seja almoço, jantar ou qualquer outro tipo, não poderá também haver comercialização de bebida alcoólica e nem consumo. Né? O que isso acarreta? É justamente alguns questionamentos. Né? Nós aqui em Palmas temos outras opções, mas há cidades, por exemplo, que só tem um único pavilhão, o pavilhão da igreja, e como é que ficaria isto? Então, claro, são todas situações que começam a ser levantadas e que aos poucos a gente vai dando uma orientação, algumas respostas que são necessárias. Então, aqui em Palmas eu posso dizer com toda tranquilidade que eu não ouvi reclamações, eu ouvi alguns questionamentos até de algumas comunidades do interior, né? Isto porque nos últimos anos, até por uma questão dos bombeiros, as comunidades tiveram que ser adaptadas, né, com portas de emergência, luz de emergência, toda a questão de, não necessariamente de hidrantes, mas de extintores e tudo mais, e agora não terão mais a oportunidade de fazer bailes e matinês. Né? Então, foi um investimento que foi feito pensando numa possibilidade, e agora nós temos que repensar essas possibilidades. Né? Claro que esses investimentos que foram feitos, se não tivessem sido executados, hoje nós não poderíamos fazer qualquer coisa nas comunidades. Sim. Então não é que é investimento perdido. O encontro da comunidade vai existir. Claro, a festa deve ser justamente isso, é um encontro de pessoas que têm fé, se confraternizando, né, a partir de um evento religioso que seria a celebração do padroeiro da comunidade, ou alguma outra questão religiosa que assim o envolva. Então tudo isso vai continuar acontecendo. Apenas nós vamos nos acostumar a não termos como centro desses encontros a comercialização e o consumo de bebidas alcoólicas. Isso é um subterfúgio que nós não teremos mais essa possibilidade. Nós estaremos ali pela confraternização, por sermos de uma comunidade e por termos fé. Bom, para qualquer esclarecimento, a igreja está à disposição. Se surgirem algumas dúvidas, ou se ainda há dúvidas por parte das comunidades, a igreja está à disposição para saná-las, padre? Isso. No caso das nossas comunidades, a gente já vem conversando, como eu falei, né, há vários anos, desde efetivamente... aqui pelo menos na catedral, quando eu cheguei, logo depois de sair o decreto do Dom José. Então a gente já foi repassando para as comunidades, a gente foi explicando que algumas coisas já não eram mais possíveis e que outras nós teríamos um tempo de adaptação. Então as nossas comunidades, aquelas que se empenharam realmente, já estão nesse processo e não terão dificuldade nenhuma de se fazer. Né? Uma ou outra comunidade que não tenha participado desse processo, agora sabe, porque como é que eu posso dizer assim, é uma questão pública de que não pode se fazer mais isto e nem tem mais autorização, né, Alencar? Nós temos que entender o seguinte: na igreja, todo e qualquer local que envolva a questão da igreja
ela tem um responsável. Esse responsável chama-se bispo diocesano, né? Qualquer pessoa que faça algo que não tenha autorização do bispo diocesano, não é que simplesmente estará realizando algo contra o bispo. Se a gente fosse levar a fundo e efeito, é um ato ilegal. Porque o responsável é o bispo. Se ele não deu autorização, ninguém pode fazer. Então nós poderemos continuar fazendo nossa confraternização, tudo, mas agora sem bebidas alcoólicas. Qualquer pessoa que utilize desses ambientes acarreta até uma questão de ilegalidade. Então, claro, estamos à disposição, o bispo sempre está aqui em Palmas, é até bom que a gente diga isso na rádio, né? O bispo toda semana está aqui em Palmas, né? E está aberto para qualquer um que queira ter uma audiência com ele. Claro que envolvendo o bispo, essa audiência tem que ser marcada. Ela não pode Existe uma agenda. Isso. Liga na cúria, marca a audiência. O bispo nunca se negou a atender ninguém, né? Apenas tem que ter essa organização, claro, porque senão ele não consegue atender a todos. Aqui na paróquia também, né, nós estamos sempre à disposição. Relembrando, nós aqui na Catedral, nós atendemos toda quarta-feira e sexta-feira, né? Então, se alguém tem alguma questão que queira colocar, a gente está à disposição para algum esclarecimento, para alguma questão que possa ser levantada, né? E apenas que é já uma decisão tomada. Existe o questionamento, existe alguma adaptação que deve ser feita, mas quem me percebeu aqui no nosso trabalho nesses últimos 3 anos, né, sabe que aqui na Catedral a gente não... Decisão tomada da diocese a gente não discute muito, né? Porque se eu como padre não assumir aquilo que é uma decisão diocesana, quem outro vai assumir? Né? Então a gente não abre exceção. Às vezes o pessoal acaba rotulando o padre, né? Eu já cansei de ouvir isso aí. O padre Evandro é um padre que não abre exceção para nada. Não é exceção, existe uma norma, né? Nós temos que cumprir essa norma. Se há possibilidade, eu sempre digo assim, o padre não está aqui para atrapalhar ninguém. Se há oportunidade de a gente adaptar alguma coisa, claro que a gente vai adaptar. Agora, não abrir mão daquilo que a diocese coloca como regulamento. Seja no campo, por exemplo, que nós estamos comentando, no campo das bebidas e confraternização, seja no campo dos sacramentos, né? Nós temos uma normativa. E toda normativa que a gente tem, e é isso que o pessoal às vezes esquece, é fruto de uma doutrina que a igreja defende. Né? A própria questão das bebidas é fruto de uma opção que a igreja tem, de ser testemunha de Jesus Cristo. E para isso nós temos que não incorrer em alguns erros que a bebida nos evoca a levar em conta. Então é nessa perspectiva que vem esse decreto, da gente tentar cada vez mais sermos coerentes com a opção de fé que fizemos. Palavras do pároco da Catedral do Senhor Bom Jesus, Padre Evandro de Mello, aqui na programação.